lá de novo? Bem, mais aí um módulo, hoje o módulo 11, né, onde nós vamos ver as dinâmicas demográficas. Então, vamos lá, meus amores. Pegaram lá a apostila, módulo 11, as dinâmicas migratórias. E aí nós começamos aí com a questão dos conceitos fundamentais. Lembrando, mas que é um conceito bem comum para vocês, né? Afinal de contas, é minha marca, migra e emigra, é a minha marca com vocês. Vocês sabem muito disso. Então, graças a Deus, todos os meus alunos conhecem bem este conceito, né? Ou a questão migrar, quer dizer, qualquer deslocamento que um indivíduo venha a fazer, seja um deslocamento interno ou externo, saindo, né, do seu país de origem e indo para outro país. A imigração, né, é justamente quando você chega a um país que não é seu e aí você se torna um imigrante, ou também, como o exemplo que eu uso, né, você quer migrar ou emigrar e tornar-se um imigrante, né? Então é só lembrar dessa brincadeira que eu faço em sala, né? Vamos lá, gente. Tá falando igual pobre na chuva? Quer migrar? Quer emigrar? Qual dos dois? E vocês geralmente preferem migrar, ou seja, sair do lugar onde vocês estão e chegar mais para perto de mim, né? Sentar pertinho de mim. E aqueles que preferem emigrar seguem em direção à coordenação e tornam-se um imigrante na coordenação, não é isso? Como ficam um curto período, tornam-se refugiados, né, gente? Então vamos lá, gente, brincadeiras à parte. E aí, focando aí o vestibular, porque o Enem, ó, pleno vapor, estão acompanhando os noticiários, né, gente? O Enem não vai deixar de existir, o Enem vai ter. Então, vamos focar aí o Enem, sem bobice. Então, vamos lá. Então, migrações, aí a gente já falou, né? Então, existe um controle governamental, existe a questão da escala temporal, as migrações diárias, né? Também muito conhecida, né? A questão da pendular, aquela migração que você sai pela manhã para ir trabalhar e à tarde você está voltando, ela ocorre, né? Naquela questão do dia a dia, a questão temporária, né? O estudante, geralmente, ele faz uma migração temporária, ele morar numa cidade onde a universidade está lá disposta a ele, então ele fez uma migração temporária. A sazonal, também chamada de transumância, né? Você vai migrar de acordo com as estações do ano ou de acordo com a safra e entre safra. E a definitiva, que é aquela que você vira, né, e fala assim, como muitos imigrantes italianos chegaram aqui, acabou tornando-se uma migração definitiva, né? Ele migrou e veio para cá e ficou, beleza, gente? Então, eu acho que esse conceito é extremamente fácil. Agora, tem que ficar atento quanto às questões aí das interpretações. Claro que as questões não vêm como o que é a moda Dom João Charuto, ela é bem interpretativa, né? Ela vem contextualizada, então depende da atenção de vocês. Quando eu digo contextualizada, eu também estou fazendo referência a charges, a caricaturas, então fiquem atentos, tá? Então vamos lá. As migrações na antiguidade, gente. Eu tenho aí o processo migracional na antiguidade, né? Seria, você sabe muito bem, que a questão ela não começou agora, o processo aí, desde a antiguidade e Idade Média, nós temos aí, né, o processo migratório sempre fez parte da história da humanidade, até o próprio professor de história, ele aborda muito esse assunto, a questão do nomandismo, do sedentarismo. Afinal de contas, o nômade, ele ia à busca do seu sustento, e com a descoberta das técnicas, o homem passa a ficar sedentário, ele fixa no ambiente, não é isso? Nós temos aí. E tem também a questão da migração dos períodos da expansão marítima europeia, né? Uma parte aí, quando nós falamos das grandes navegações, foi um período muito importante quanto no processo migratório, a questão da colonização das Américas pelos europeus, trouxe um novo conjunto aí de cultura, etnias, né? Veio mudando a configuração dos povos que ali já estavam existentes.
Temos também, na primeira metade do século XX, né, aí fatores migratórios, na verdade, que começaram a ocorrer já, né, no século XIX, como eu falei ali, né, que seria a questão migrações internacionais, que predominava, no caso, ainda o fluxo de europeus para a América, da África, enfim. Né, foi somente durante aí, presta atenção agora, gente, somente durante a Primeira Guerra Mundial que o perfil migratório sofreu mudanças mais perceptíveis, né? Especialmente por conta da questão dos refugiados, ok? Aí vieram os esfacelamentos dos impérios austro-húngaro, turco-otomano, alemão, enfim, né? Aí, com a Segunda Guerra Mundial, né, o surgimento de novos, veio aí um surgimento de novos movimentos migratórios compulsórios, porque milhares de famílias foram afetadas por bombardeios, invasões territoriais, né, perseguições praticadas pelo nazismo alemão, principalmente os judeus, né, foram os mais prejudicados, né? E aí, com o fim da guerra, a Europa deixa de ser a área repulsora. Por quê? Por causa da guerra, muitas pessoas estavam saindo da Europa, né? E isso se tornava cada vez mais atraente aí aos imigrantes, sobretudo na conta do processo da reconstrução da infraestrutura. Ok, gente? Então, nós temos aí uma diferença. Bem, já quando eu falo, né, da questão aí do movimento do processo xenófobo, né? Ou seja, da xenofobia, é a questão migratória no início aí do século XXI, né? Aí, quando eu falei para vocês as migrações internacionais recentes, que é o pós-Segunda Guerra, vamos lá. Eu tenho aí, no período pós-Segunda Guerra, presta bem atenção no que eu vou falar agora para vocês, chamar bem atenção mesmo, olha só. Só que aqui fala sobre a segunda. Não posso deixar de mencionar a Primeira Guerra Mundial. Durante, né, olha só, ela intensificou, a Primeira Guerra, ela intensifica os fluxos de saída, né, lá da Europa. E aumenta ainda mais a presença das comunidades europeias em outros países, precisamente aqui no Brasil. IPC, gente, por favor, tá? E aí, além do fluxo de europeus, né, no período aí da Primeira Guerra, foi marcada também a chegada de muitos japoneses no país, aqui no Brasil. Isso, Primeira Guerra. No pós-Segunda Guerra, presta bem atenção, o Brasil se manteve, né, atrativo, porém diminuiu bem, ou seja, foi bem pouco atrativo para a maioria dos fluxos de imigrantes, ou seja, muitos imigrantes não se viram interessados, né? Bem, o fluxo de campo para a cidade, ele se intensificou durante as décadas, no caso aqui no Brasil, de 60 e 70, que é a Revolução Verde. Não esqueçam disso, por favor, gente. Não podem esquecer disso, tá? Esse detalhe aí que eu falo para vocês. Não deixa esquecer, por favor, tá? Aí você tem também, nesse mesmo período, por causa, né? Aí você tem o êxodo rural, 1960, 1970, o crescimento urbano, o trabalho, consequentemente, surge o trabalho informal, o subemprego começa a se tornar marca, né, aí da saturação do espaço brasileiro, lembrando disso, e a gente sabe muito bem disso, ainda mais com a situação que nós estamos passando. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, a questão do subemprego, do êxodo rural. Então, presta atenção, por favor. Quanto às imigrações internacionais, o cenário no Brasil, ele se agrava, né? Principalmente durante a fase aí do regime militar, tá? Período no qual ocorriam algumas perseguições políticas, né? A questão que algum grupo de pessoas queriam implantar o comunismo aqui, então os militares não permitindo a implantação desse modelo político aqui, então eles saíam mesmo, vamos dizer, na procura, né? E aí também tivemos o período da recessão de 1980, não esquece disso, né? E aí as mudanças econômicas dos anos 90
Tornaram-se o cenário econômico social brasileiro ainda menos atraente, ou seja, diminuiu aí o número, olha só, desde a Segunda Guerra Mundial. Se liga aí, tá, gente? Ó, tô dando um toque em vocês. Esse processo aí, né, da questão de 1990, fez com que mesmo, né, a questão da xenofobia, por quê? O número de brasileiros que saíram daqui aumentou muito, significativamente, tá, gente? Muitos brasileiros começaram a emigrar para os Estados Unidos, para a Europa e para o Japão. São os famosos decassegues, gente, que são os descendentes ou casados com os japoneses, que foram trabalhar justamente, né, no Japão. Não esquece desse lance, tá, gente? Por favor, não esqueçam. Não pode esquecer desse detalhe. Bem, aí o início do século XXI, nós temos aí, né, a questão de retorno de brasileiros, que aí vem as crises internacionais, tá? No caso, lembrando que alguns cenários migratórios se iniciaram e consolidaram, né, no Brasil no século XXI. Você tem também a questão de um outro processo interno que ocorre no Brasil, que é a desmetropolização. Nós já vimos isso, que iniciou-se na década de 90 e continua reduzindo a desigualdade urbana entre as cidades grandes e pequenas, tá? Então, isso nós já vimos na aula passada. Um sério problema aí que nós temos de xenofobia no país, né? Atração de novos imigrantes. Nós tivemos aí, nós temos, no caso, grande presença aí de venezuelanos, haitianos, angolanos, né? E, por exemplo, no estado de Roraima, está tendo a xenofobia muito acentuada. Isso é ruim, tá, gente? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não achar que o imigrante está pegando o teu emprego, tá, você tem uma ideia, não quero, não gosto, o governo deveria ter um controle maior, tudo bem, mas você chegar a ponto de mandar matar, gente, aí já é ignorância, já ultrapassou os limites, tá ok? Extremamente fácil esse assunto. Por isso, eu coloco aí algumas questões para vocês, né? Peguei da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí nós temos aí a manchete, né, e a imagem abaixo, que retrata uma cena que se repete cotidianamente na BR-116, na estrada que liga Porto Alegre, lá Rio Grande do Sul, a municípios da região metropolitana, ou seja, ali. Se eu falei em região metropolitana, gente, na hora da prova, envolve região metropolitana. Olha bem, congestionamentos aumentam nos dois sentidos na BR-116. Entre os inúmeros fatores que causam essa situação, pode-se destacar, né, o fluxo de pessoas residentes em outros municípios, que se deslocam, né, diariamente para trabalhar ou estudar na capital. Esse movimento é denominado êxodo rural, gente. Migração pendular, transumância, imigração, êxodo urbano. E aí, gente? Para e pensa, e qual é? Qual deles, gente? Fala para mim, qual que vai ser, gente? Opa, deixei dar mole, né? Você tem uma migração aqui, hein, gente? Qual é a migração? A migração pendular. Por que eu falei pendular, gente? Lembra que eu pedi aqui vocês, região metropolitana? Só pode ser onde, gente? Questão de migração pendular, né? Que aí, no caso, você já sabe, é aquela migração diária, né? A sazonal, ela vai depender das estações do ano, né? É a questão aí, então, eu expliquei, né? Você tem, então, a migração pendular, tá ok? A 2, que é a chegada dos haitianos, acabei de falar agora, em território nacional, né? Você tem aí, onde, né? Começou em 2011 e tornou-se maciça no início de 2012, sendo habitacional, 2012 sendo noticiada pelos principais meios de comunicação do país e em alguns municípios acreanos, no Acre, próximo à fronteira. Esses imigrantes se refugiaram em busca de quê, gente? Presta atenção. Será o que levou esses, né, haitianos aí a migrarem, gente? Qual o motivo, né? Aí, atender uma demanda de imigração, como é que foi esse fator aí, gente? O que levou a esse processo? A atender uma demanda? Em que na verdade, ele quer, gente? Qual é o processo aí? Fala para mim, o que vocês acham que a questão está tratando? Vê aí para mim, fazendo um favor. Alguém pode dizer?
Qual que é? Hã? E aí, qual seria? Vamos lá? Vamos lá. Alternativa C, melhorar as condições de vida e de trabalho devido à situação de precariedade vivida da população no seu país de origem. O fator de repulsão no Haiti, gente, lembrando bem claro, como na Venezuela tem ocorrido, é um fator econômico e político também, tá legal? Então você tem que observar a história. Na questão 3, um tema recorrente no debate contemporâneo, é a imigração global. A Organização das Nações Unidas estima que existam 232 milhões de imigrantes aí em todo o mundo. Há atualmente mais mobilidade que em qualquer outra época da história mundial. Comparando a migração atual com a do século XIX, é correto afirmar o quê, gente? O que é correto afirmar? Fala para mim, o que você acha que seja correto afirmar? O que seria aí? Fala para mim, galera. O que seria correto afirmar? Vamos lá? Você tem aí até o século XIX as nações norte-americanas, né? A questão aí, destacaram-se como emissoras de imigrantes, diferentes do que ocorreu. Países europeus como Irlanda, Itália, Grécia e Espanha foram importantes emissoras. E aí, dá um tempo para o vídeo, lê a questão e tentem fazer. Ok? Feito isso, e aí, B, diferentemente do que ocorreu no século XIX, os recursos, né, envolvidos são traço diferenciador na atualidade, pois remessas enviadas por imigrantes originários de nações pobres, como Haiti e Jamaica, são muitas vezes utilizadas para sustentar suas famílias no país de origem, além de representarem parte significativa do produto interno bruto desses países. Tá? Gente, estou aguardando vocês lá na live, tá legal? E para a gente poder tirar dúvidas. E aí, já de antemão, quero ver se a galera está assistindo mesmo às videoaulas. Eu vou pedir vocês para pegar as questões do módulo 11, tá? E nós vamos fazer aí algumas atividades. Aí eu escolhi algumas questões aí para vocês. Então, já desde já, quero ver se a galera está assistindo a videoaula ou não. Vou fazer de vez em quando essas pegadinhas, que eu quero ver se meu terceiro ano está estudando mesmo ou não. Aí eu pego vocês pelo pé lá na videoaula, tá? Abrindo lá a apostila de vocês, eu quero que vocês façam os exercícios. O exercício da página 532, número 4, tá? Fazer a correção, tô anotando aqui, hein? Também a número 5, que vocês têm um problema sério com o gráfico, tá? E a número 7. Então, 4 da 532, 5 e 7 da 533. Estou aguardando vocês lá na live, tá? Meu terceiro ano. Beijo!